Neste trabalho de Fisiologia Vegetal, nós vamos falar sobre elementos tóxicos e seus efeitos sobre as plantas. Nosso grupo é composto por Yasmin, Lohane, Jânio e William. O que são? Bom, os elementos tóxicos são os elementos que causam danos às plantas causado por um desequilíbrio no solo ou um suprimento inadequado. A contaminação do solo e da água por metais tóxicos constitui um grave problema para a agricultura, prejudicando os produtores com a perda da produtividade das plantas afetadas, e também prejudicando os consumidores, com efeitos danosos que o consumo dessas plantas pode acarretar para a saúde. Funções dos elementos para as plantas. Um vegetal não se desenvolve normalmente se não obtiver os nutrientes que são necessários para o seu crescimento. Os elementos essenciais que estiverem em quantidades desequilibradas no solo ou nas plantas podem causar problemas graves. Esses são classificados por suas mobilidades, ou seja, há elementos cuja mobilidade é considerada intermediária ou moderada, outros com mobilidade zero ou apenas imóvel, e há aqueles considerados móveis. O nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio fazem parte dos classificados como elementos móveis. Dos elementos considerados com mobilidade intermediária, encontramos o zinco, ferro, manganês, cobre e molibdênio. Já os elementos ditos imóveis são o cálcio, o boro e o enxofre. Os níveis baixos e excessivos desses elementos podem ser extremamente tóxicos para as plantas. Quando a concentração do nutriente é baixa em uma amostra de tecidos, o crescimento é reduzido. Um aumento na disponibilidade e na absorção do nutriente está diretamente relacionada a um aumento no crescimento ou na produtividade. À medida que a disponibilidade e a absorção do nutriente continuam a aumentar, é alcançado um ponto no qual é chamada de zona adequada. À medida que a concentração do nutriente do tecido aumenta, além da zona adequada, o crescimento ou a produtividade declinam devido à toxicidade. Existem diversos elementos tóxicos que podem representar perigo ambiental. Atualmente, os metais pesados são os poluentes de maior preocupação, devido aos seus efeitos de maior impacto na saúde dos indivíduos. Os metais pesados mais perigosos são cádmio, mercúrio, cromo, arsênio, chumbo, alumínio. Uma vez no ambiente, estes metais tendem a se acumular, provocando elevação constante de seus níveis, o que pode levar a distúrbios nos processos metabólicos. Uma das principais vias de acesso a esses elementos é a ingestão de vegetais contendo elevadas concentrações de metais pesados, devido à contaminação do solo. Todavia, o cádmio, por exemplo, é facilmente absorvido pelas raízes das plantas, particularmente em solos ácidos. A presença desse elemento nas plantas pode causar mudanças morfológicas e fisiológicas em virtude de sua fitotoxicidade. Os sintomas de fitotoxicidade do cádmio nas plantas podem variar de acordo com a espécie, podendo ser visuais, como a presença de manchas e necroses, clorose, nervura avermelhada, raízes marrons e redução do crescimento. O cromo, um metal pesadíssimo, quanto às plantas, dependerá do seu estado de valência. O cromo 4 é altamente tóxico, imóvel, enquanto o cromo 3 é menos tóxico. Como as plantas carecem de um sistema de transporte específico para o cromo, a primeira interação que o cromo tem com uma planta é durante seu processo de absorção. Dessa forma, a captação deste metal pesado é através de transportadores utilizados para a absorção de outros metais essenciais para as plantas metabólicas. Ele é absorvido pelos transportadores de íons, como sulfato ou ferro. O mercúrio é um metal pesado, não essencial, altamente tóxico aos organismos. A contaminação dos solos, ar e água por este metal
leva à sua acumulação em peixes, aves e mamíferos e logo à intoxicação humana através da alimentação. Devido aos efeitos danosos do mercúrio ao ecossistema, é necessário que essas áreas sejam reabilitadas. O alumínio é um dos principais responsáveis pela baixa performance das plantas, economicamente importante em solos ácidos. Das espécies de alumínio, a forma Al3+ é comprovadamente tóxica ao sistema e sua toxicidade inibe o crescimento de raízes. Dentre os metais pesados, o chumbo tem sido um dos mais tóxicos para o homem e para as plantas, causando grandes preocupações ambientais. O chumbo tende a acumular no solo, provocando danos ao desenvolvimento das plantas, principalmente nos tecidos radiculares. E logo, em muitas partes do mundo, a contaminação pelo arsênio tem causado problemas ambientais e de saúde. É importante gerenciar as concentrações de arsênio nos solos e os efeitos nas plantas, porque as plantas podem absorver e acumular arsênio em partes comestíveis. As raízes são, geralmente, o primeiro tecido vegetal a ser exposto a elementos tóxicos nos solos e dados recentes de pesquisa mostram que a extensão e proliferação das raízes é inibida como consequência da exposição ao arsênio. E assim, o principal problema resultante do rejeito de minério é a contaminação da água e do solo. Diferentemente dos alagamentos, após a secagem dos líquidos, o ambiente não volta ao normal. A presença de minerais como o ferro, o manganês, o arsênio, o chumbo podem diminuir a qualidade da água dos rios e contaminar também os peixes, persistindo na cadeia alimentar até chegar aos seres humanos. Bom, lembrando dos desastres, a lama, ela não é lama, na verdade ela é um lixo tóxico. Quando falamos do rompimento da barragem da Vale, podemos pensar numa represa cheia d'água, mas não é água. Rejeitos são uma pasta de restos de minério moído, cheia de metais pesados, como cobre, zinco, cromo, níquel, chumbo e etc. Uma poeira finíssima de material venenoso, que quando entra no corpo, acumula e não sai mais. Quando é inalado, ou ingerido, ou quando entra pela pele, causa câncer, problemas neurológicos, problemas nos pulmões, rins, fígado e etc. Contamina o solo e a água, mesmo a subterrânea, fica para sempre no ambiente. Nunca mais plantar, nunca mais beber essa água, nunca mais pescar. Essas são as consequências. Obrigado pela atenção de todos.